Cursos R. Olá, estamos começando mais uma aula do curso R, Programação em R nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 59, Programação Funcional, Funções da família Apply. Eu sou o Ben David e para mais detalhes sobre essa e outras videoaulas desse módulo, acesse a página do curso bendavid.github.io, mais especificamente aqui em Cursos e em Curso R, nas seções aqui no módulo intermediário, e aqui você terá toda a descrição básica do curso, que em material você terá o link que irá lhe redirecionar para todas as videoaulas, slides dessas aulas, scripts, exercícios e scripts via Chime, caso você ainda não tenha instalado o ambiente R e o RStudio. Para mais detalhes, vejam e complementem a videoaula com esse material escrito. Ainda mais, nós complementamos essa aula dando a vocês um selo democratizando conhecimento. Vocês clicam no link para ter o acesso a um pouco mais sobre essa nossa filosofia de propagação do conhecimento. Bem, a família de pacotes, na realidade, a família de funções da família Apply, na realidade, né? Ela é um conjunto, na realidade, essa família é um conjunto de funções que foram desenvolvidas no pacote Base, que é um dos pacotes nativos no ato da instalação do ambiente R, e que essas funções elas recebem o prefixo apply, de aplicar, né? E que tem como objetivos essas funções substituir o loop e também a vetorização de funções. Então vocês vão ver aqui, por exemplo, de acordo com as aulas anteriores, quando nós falamos sobre vetorização de funções, por trás nós vamos perceber que a função vectorize, na realidade, ela utilizou a função mapply. E aí nós vamos ver sintaticamente e as aplicações de cada uma dessas funções. Nós temos muito mais funções, na realidade o acréscimo de mais duas que não foram comentadas aqui, e algumas outras funções auxiliares que também nos auxiliam, né, na substituição do loop e também na vetorização. Mas isso fica para o material escrito para vocês complementarem com essa videoaula. Vamos lá. A primeira função que nós vamos falar dessa família de funções é a própria função apply. A função apply, ela tem essa forma sintática, em que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 argumentos, em que o argumento simplify, ele é um argumento lógico, em que ele, com o argumento true, ele nos dá a forma simplificada, ambientada da saída dos objetos tradicionais, como vetores, matrizes, data frames, ao invés da forma de lista, que ela se torna um pouco não utilizada, vamos dizer assim, diante das aplicações básicas que fazemos ao longo de nossas rotinas. Então, cada um desses argumentos, nós temos aqui a descrição. No caso da função apply, ela recebe no argumento x ou uma matriz ou um array, e que esse argumento margin aqui, ele é justamente um argumento que recebe os valores 1 ou 2, do qual o terceiro argumento fun, na realidade será a chamada da função que iremos utilizar, e que essa função, se margin for igual a 1, essa função aqui que estará em fun, ela será executada nas linhas dessa matriz. Se margin for igual a 2,
a execução dessa função será realizada nas colunas. Os argumentos, na realidade, as reticências aqui são os argumentos adicionais que você pode utilizar aqui em FAN. Então, na realidade, a execução, a entrada desses valores aqui em linha ou em colunas, eles entrarão no primeiro argumento da função, né? Aqui que está em FAN. E, por fim, o Simplify, que ele vai nos dar uma forma mais fácil de ver a saída desse resultado. Vamos aqui para os exemplos. Por exemplo, aqui eu estou criando, eu poderia utilizar de uma forma mais otimizada a criação desses objetos, mas deixei assim para que ficasse mais fácil o entendimento. Então aqui na realidade eu criei 5 amostras e que eu estou utilizando aqui a função sample, em que eu tiro 10 valores de uma sequência de 1 a 1000. Então eu tenho a primeira amostra de comprimento de tamanho 10, a segunda até a quinta. Então eu tenho 5 amostras. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas amostras e vou colocá-las em uma matriz. Essa matriz aqui, inicialmente, ela está sendo introduzida nas colunas, tá? Então, primeiro, no caso da amostra, esses primeiros valores, ele entra na primeira sequência da coluna, a segunda na segunda coluna e assim sucessivamente. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu estou querendo, por exemplo, calcular as médias desses conjuntos de valores aqui de uma vez só. Então, eu quero pegar esses valores aqui da coluna 1 e calcular a média, mas também da coluna 2, da coluna 3 até a coluna 5. Então, um recurso que poderia ser feito, se a gente não tem o entendimento dessa família de funções, eu poderia utilizar o for, né? Aí eu utilizaria um indexador em que ele iria correr na dimensão do número de colunas que eu tivesse. E aí ele iria correr o primeiro valor, aí calcularia a média, aí faria o loop e voltaria para o 2 e assim sucessivamente calcularia a média. Ao invés de fazer isso, nós vamos usar a função apply. Aí perceba, eu tenho aqui o meu objeto que está entrando aqui no argumento x. Nós vamos realizar o cálculo em coluna, então margin aqui igual a 2, e a função que será utilizada é a função min, que é da média. E aí o que acontece? Instantaneamente eu já tenho, de forma vetorizada, por causa do simplify igual a true, dos 5 valores, das 5 médias que eu tenho aqui em coluna. Beleza. Dito isso, agora eu posso também pensar em linhas. Ao invés de eu ter introduzido esses valores em colunas, eu os introduzi em linhas. E aí eu fiz isso porque eu usei o barrel igual a true. Então, ao invés de ser introduzido em colunas primeiro, para depois passar para a próxima, eu fiz isso em linhas. E aí o que acontece com o apply é a mesma coisa, só que o margin aqui agora é igual a 1, porque o cálculo será realizado em linhas, e a função novamente é min. De todo modo, nós vamos ter o mesmo resultado que anteriormente, só a forma que foi um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Então, essa foi a função apply. Nós temos mais recursos? Temos. Aqui, eu poderia ter realizado da seguinte forma, vejam só. Aqui eu fiz da mesma forma da anterior, só que o que é que eu posso fazer aqui? Após a função fan, aquela reticência nos permite com que eu adicione mais argumentos dessa função fan. Aqui eu estou usando o argumento trim, que é justamente aparar 10% dos valores nas caudas dessa distribuição. Significa que nós estamos, na realidade, realizando a média parada.
Então, eu estou tirando 10% da cauda inferior, 10% de valores da cauda superior dessa distribuição. Então, nesse caso, feito isso, nós vamos realizar o mesmo procedimento no caso dos valores. Aqui, ao invés, nós tínhamos 10 valores, agora, com esse trim aqui igual a 0,1, eu estou com 8 valores, porque nós tiramos 10% para baixo, 10% para cima. Então, isso, por exemplo, é uma forma da gente ter problemas no cálculo da média com problemas de outliers. Então, nesse caso aqui, o procedimento ele foi o mesmo, só o recurso aqui do argumento adicional que eu poderia utilizar. Então, o argumento padrão que nós temos na função apply, que é o simplify, ele já é true por padrão. Se eu uso o simplify false, veja que a saída é em forma de lista. Ela é um tanto não ambientada, então a forma da gente acessar cada um desses valores pode dificultar um pouquinho mais. Então, ao invés disso, a gente deixa no formato do simplify igual a true, que fica mais fácil da gente poder ambientar. Aqui é uma saída em forma de vetor, aqui em forma de lista, né? Beleza, essa foi a função apply. Agora nós vamos para a próxima função, que é a lapply. Então ela tem essa forma sintática aqui, com 3 argumentos, em que o primeiro argumento, a entrada agora é uma lista. O argumento fun é do mesmo jeito, é o argumento que nós desejamos para a realização do cálculo, e a reticência são os argumentos adicionais para essa função fun aqui. Então perceba o que é que nós vamos fazer aqui. Na realidade, a nossa entrada no lapply ela é uma lista, e similarmente o que ocorre em apply, ao invés de nós pensarmos aí nas linhas ou nas colunas da matriz, nós vamos pensar nos valores que existem numa lista. Os valores que existem numa lista, a gente sabe que cada valor é um objeto. E esse objeto pode ter dimensões diferentes, tipagens diferentes, não importa. Mas aí a gente tem que ter cuidado na realização do cálculo, né? Aqui no caso da média não faz sentido nós termos aqui, por exemplo, objetos com tipagem que não seja numérica, por exemplo, né? Pensando na tipagem da linguagem S. Então, nessa situação, o que é que ocorrerá? Com apenas 2 argumentos, eu dito a minha lista com os meus elementos específicos, e a realização da função será feita em cada objeto. Então, aqui nesse caso, como essa lista, os elementos estão nomeados, né? X e Y. Aqui eu tenho o cálculo da média para esse objeto e o cálculo da média para esse outro objeto. De forma análoga ao que ocorre no apply, apenas com uma pequena variação na entrada desses valores. Uma outra coisa que acontece, perceba como é interessante também, né? Eu posso usar o operador, que é uma função, para usar aqui no apply. Então, aqui no caso do apply, eu tenho esses mesmos objetos na entrada, em X, só que agora eu estou utilizando aquela função de substituição para o caso de lista, e eu quero apenas o elemento 2. Então, nessa situação, ele me dá o segundo elemento desse objeto, desse vetor, e o segundo elemento desse vetor, que são os valores 2 e 12, se a gente pensa na sequência aqui. Uma outra coisa que pode acontecer também é eu dar a entrada nessa lista, e esses elementos, no caso aqui eu só tenho um, é uma matriz. E aí, nesse caso, eu posso usar a função aqui de indexação para me retornar apenas a segunda coluna, que foram os valores 5, 6, 7 e 8. Se a gente, aí aqui eu imprimi
a matriz para a gente visualizar e veja que a segunda coluna é justamente 5, 6, 7 e 8. Então veja que aqui entre a minha função e o valor, no meio nós deixamos vazio porque justamente é a forma sintática de nós acessarmos a coluna. Independente dos valores da linha, ou seja, eu não coloco nada, eu quero apenas, na realidade eu quero todos os valores da segunda coluna. Então essa é a forma sintática de nós acessarmos a segunda coluna pela função lapply. E aí vem a próxima função, que ela é um encapsulamento, um invólucro. Do inglês o wrapper, ela é um invólucro da função lapply. Por quê? Porque essa entrada da função apply, ela dá como entrada apenas listas. Quando a gente olha aqui para a função lapply, na realidade o sapply, nós temos o acréscimo aqui, apesar da entrada ainda continuar sendo uma lista, nós temos o acréscimo, diferentemente do lapply. Se nós voltarmos aqui, nós temos apenas 3 argumentos. Então aí o sapply ele vem com o acréscimo do argumento simplify, que é para justamente nos dar uma saída mais palpável para manipular esses resultados, como também o useNames, que ele preserva os nomes dos objetos que estão na lista, né? Então vamos lá. A ideia então dessas funções dos argumentos é o mesmo do que acontece lá no lapply, com o acréscimo desses 2 outros argumentos. E aí, o que é que vem acontecer? No lapply, perceba que quando nós pegamos aqui nessa lista e nós temos 2 objetos, pedimos a média, ele nos retorna como lista. Quando eu uso o sapply, por default, por padrão, o argumento simplify, ele vem com o valor igual a true. Então perceba que a saída dele é vetorizada, ao invés de vir como uma lista. Isso fica mais fácil para a gente poder manipular esses valores. Caso eu use o simplify igual a false, o que é que vai acontecer? Essa saída é exatamente igual ao lapply. Então essa é a única diferença que nós temos entre essas duas funções. E aí, por fim, nós temos a última dessas funções que nós queríamos apresentar, que é a função mapply. A função mapply é a forma multivariada da função apply. E aí, o que se modifica um pouco é que o simplify ele passa a ter o argumento todo com letras maiúsculas ao invés da situação anterior. E aí, o que vai alterar um pouco agora é o seguinte: a nossa entrada, no caso do nosso primeiro argumento do mapply, será justamente o argumento fun, que é justamente a função que recebe os argumentos, a nossa função desejada para a aplicação. A reticência aqui vai representar justamente os argumentos que nós queremos vetorizar nessa função. Aí nós temos o more args, que é justamente a lista com argumentos adicionais. A ideia do simplify e do use.names é a mesma do que nós tivemos no lapply. Vamos entender para aí vocês associarem justamente na aula sobre vetorização de funções, que a função lá vectorize nada mais é do que estar utilizando internamente essa função aqui mapply. Vamos lá. Então aqui agora, o que é que vem acontecer? Eu tenho justamente a minha função, tenho aqui os argumentos, no caso eu tenho uma lista de valores, no meu caso aqui é uma lista cujos elementos dessa lista são dois objetos,
que estão associados com o nome X e Y. Um vai de 1 a 10 e o outro de 11 a 20. E eu tenho o use.names aqui para preservar os nomes dos elementos. Então, aqui o que eu estou fazendo é pegando a função min e realizando o cálculo da média para esses dois elementos, que ele me dá o resultado com use.names igual a true. Ele me volta esses resultados com os nomes ou sem os nomes, com use.names igual a false. Observa aqui agora como é interessante isso daqui. Então, eu tenho a função fun. Observem comigo. Essa função fun, eu tenho como o primeiro argumento, vai ser o argumento que nós vamos ter a vetorização. Então, aqui, o rep, aqui nessa situação, ele nos retorna valor para x, né? É o valor 1, 2, 3 e 4. E cada um desses valores, respectivamente, vão ser repetidos uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, de acordo com a posição do vetor aqui em x. Então, perceba o que foi que aconteceu. Aconteceu o seguinte, eu tive o valor 1 que se repetiu uma vez, 2 que se repetiu duas vezes, 3 vezes e 4 vezes. Vamos aqui a um próximo exemplo. Aqui agora, o que vai acontecer é que eu tenho justamente os 4 valores em que ele é a forma vetorizada que vai se repetir 4 vezes. Então, veja que essa função aqui é a vetorizada e aqui é o argumento adicional em rep que eu estou adicionando. Então, aqui nesse caso, olha o que é que está acontecendo aqui. Nós temos, na realidade, é o seguinte, né? Os argumentos adicionais não vetorizados é que vem no argumento aqui de mapply chamada morex. O que é que está acontecendo aqui nessa situação? Todos os argumentos que eu adicionar após o argumento fun, eles vão ser todos vetorizados. Aí a dimensão que vai prevalecer é aquela de maior comprimento, que no caso aqui é o do argumento x. Então, o que foi que aconteceu? É como se times fosse repetido 4 vezes. Aí eu vou e coloco o valor 1 4 vezes na primeira coluna, o 2 4 vezes na segunda e assim sucessivamente. Aqui nessa outra situação, eu estou vetorizando em rep o argumento times, né? E o argumento adicional que eu estou inserindo aqui agora é list, né? É o argumento x que é igual a 4. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o valor 4, repetindo uma vez, duas vezes, três vezes, 4 vezes. Então, perceba a diferença que ocorre aqui, é que como nós temos o simplify igual a true, como a dimensão nesse primeiro caso é igual, a saída foi como uma matriz. Como a dimensão aqui foi diferente, a saída foi uma forma de lista. Não teria como sair como forma de matriz ou data frame, não daria, né? Então, essa é a forma básica, a forma multivariada da realização da função apply, né? Uma outra coisa que a gente pode ver na aplicação, se vocês assistiram a aula de vetorização de funções, veja o que nós fizemos lá na aula passada. Nós criamos, pela função vectorize, um conjunto, uma amostra de uma distribuição normal padrão e queríamos que essas amostras fossem geradas de acordo com a alteração que nós tivéssemos para o parâmetro média dessa distribuição. Aqui no nosso caso, nós geramos de uma R enorme, 10, uma amostra de tamanho 5 e de comprimento 10. Então, o que é que aconteceu aqui? Cada amostra que foi gerada nas colunas, ela saiu de uma distribuição normal
padrão, não na realidade, não normal padrão, porque nós alteramos a média, né? De uma distribuição normal, com médias respectivas 1, 2, 3, 4 e 5 e desvio padrão igual a 1. Então, para cada coluna, foi gerado para a sua respectiva média. Média 1, 2, 3, 4 e 5. Então, essa forma aqui desses argumentos após a função, que são vetorizadas, nada mais foi do que nós utilizarmos lá a função vectorize e internamente a função vectorize chama a função mapply. Basta vocês verificarem o detalhamento, o código interno da função vectorize para confirmar isso que nós estamos mencionando. Então, isso foi a aula sobre a família de funções apply. Espero que tenham gostado. Um abraço e até a próxima.